Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Farei a leitura a partir do versículo 27 até o versículo 9 do capítulo 17. Atos 16, a partir do versículo 27 até o 9 de Atos 17, sendo que a nossa mensagem começará no versículo 35 de Atos 16. Então a leitura será de Atos 16, a partir do versículo 27 até 17:9, e a mensagem a partir do versículo 35 do capítulo 16. Assim diz a palavra da salvação. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: creia no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou.
Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, Rei dos reis e Senhor dos senhores, nós somos lembrados nessa manhã que o Senhor Jesus Cristo, após a sua morte e ressurreição, Ele subiu aos céus e de fato hoje reina como o leão da tribo de Judá, determinando todas as coisas, levantando e fazendo cair governantes, sabendo que é Ele mesmo, pelo seu Santo Espírito, que governa o coração de todos aqueles que são instituídos de autoridade. Ó Deus, nos ajuda, a partir desse trecho da Tua Palavra, a entendermos mais uma vez, ou um pouco mais, a relação da igreja com o magistrado civil. Ajuda-nos a entender, ó Deus, a nossa responsabilidade dentro de um mundo caído, sabendo que a obra missionária não se resume à plantação de igrejas ou outras questões diaconais, mas também no envolvimento, ó Deus, com a política, com a sociedade, com aquilo que o Senhor mesmo determinou como sendo a forma para que a humanidade continuasse seguindo o seu caminho, a sua história, até o retorno do Senhor Jesus Cristo em glória para julgar os vivos e os mortos. Ó Deus, nos mostra nessa noite como o Evangelho nos liberta da idolatria estatal, nos libertando também da nossa própria idolatria individual, nos ajudando a sermos verdadeiramente livres para buscar o engrandecimento do Teu reino nesse mundo. Ó Deus, salva nessa noite aqueles que ainda não são cidadãos dos céus. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Nessa semana, na Folha de São Paulo, uma mulher deu um depoimento em relação à reforma política do nosso país. Ela diz assim: observando o estado caótico do Brasil, corrupção, reformas que violam os direitos dos cidadãos, Congresso votando o distritão, presidente denunciado, dentre outras coisas, faço a pergunta: onde está o MBL, Movimento Brasil Livre? Vem para a rua. Hélio Bicudo, Revoltados Online, Janaína Pascoal, Miguel Reale. Será que esperam financiamento de partidos para se posicionarem? Se você tem acompanhado os jornais e as notícias, você sabe um pouquinho do que essa mulher está falando, porque ela está aqui esbravejando num dos jornais mais conhecidos do Brasil. O seu nome é Maria Helena Beauchamp, de São Paulo. Nós perguntamos: cadê o Vem para a Rua? Nós perguntamos se de fato foi o movimento Direta e Já que livrou essa nação da suposta ditadura militar que aprisionava e maltratava os cidadãos de bem. Será que foram os caras pintadas que nos libertaram do Fernando Collor de Mello e de suas mentiras e corrupção? Será que foram os movimentos estudantis em várias cidades por aí que alcançaram finalmente o tão sonhado passe livre? Porque ao final de contas, os estudantes têm que andar de graça mesmo nos ônibus da cidade. A resposta a todas essas perguntas é um sonoro não. Nós estamos diante de um texto que vem nos ajudar, se não finalmente resolver o problema da posição de crentes em relação a essas questões políticas tão presentes nos nossos dias.
Perguntas do tipo, se crentes devem ou não participar dessas questões. Mas pastor, se não participarmos, como é que nós esperaremos alguma mudança? Nós temos sofrido e precisamos sim nos manifestar. Esse texto, meus irmãos, vem nos mostrar num certo sentido que todos esses movimentos chamados democráticos, eles são baseados numa falsa soberania popular e não na soberania do Rei dos Reis, assentado no seu alto e sublime trono, de fato governando a todos, em todos os lugares. Numa dessas manifestações ocorridas aqui em Teresina, há uns anos atrás, eu fui forçado a mudar de direção, porque ali estava o povo pedindo o passe livre. E eu também recusei mudar de direção. E houve um debate rápido ali entre a turma e a minha família, eu sendo representante. Até que teve um determinado momento que eu peguei o Tito no colo, que era bem bebezinho ainda, o levantei e perguntei à turma se eles fariam alguma coisa à minha família caso eu não mudasse de direção. E aí finalmente algum representante deles disse assim: meu querido, mude de direção, põe a sua família no carro e vá embora, porque o povo é soberano. E aquilo então me deu ainda mais teimosia. E eu tive a convicção que naquele momento, talvez com ingenuidade, colocando minha família em risco de fato, eu lembrei que soberano é Deus. E nós chegamos a um acordo. Eu não mudei de direção, o meu carro passou pela turba, mas eles fizeram questão que o carro estivesse desligado e eles fossem empurrando. Que vitória! Aproveitaram e deram um chute ainda na lataria do carro. Que democracia é essa? Que soberania popular é essa? Que coloca pneus queimados nas estradas para reivindicar os seus direitos, para mostrar para o Estado quem é que manda de fato. Meus irmãos, abram seus ouvidos nessa noite. Se vocês têm dúvidas sobre essas questões, entendam, por favor, que a Bíblia fala sobre isso. Quer sobre manifestações violentas ou manifestações pacíficas, a Bíblia nos mostra hoje à noite qual é a posição, qual é a atitude de um verdadeiro filho de Deus, mediante sim a corrupção, os abusos de autoridade e tantas outras coisas e mazelas pelas quais nós passamos num estado tão injusto como o nosso. Nós vemos essa questão começando no versículo 35, entendendo que na cidade de Filipos uma revolução estava acontecendo. Desde que Paulo e Silas e os outros ali chegaram, nós tivemos aqui os relatos maravilhosos de conversões fantásticas. O Espírito Santo usando a palavra de Deus para transformar pecadores em verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E não por acaso, essas transformações, a ação do Evangelho naquela cidade trouxe perseguição. Os discípulos, eles vão para a prisão, mas é exatamente nesse contexto de perseguição e prisão que nós vemos ainda mais o poder de Cristo, não apenas libertando-os da prisão, mas principalmente libertando aquele carcereiro do seu pecado e toda a sua família. É o Evangelho libertando e fazendo aquilo que só o poder de Deus pode fazer, verdadeiramente reformar e transformar sociedades e culturas. Nós vemos então, a partir do versículo 35 de Atos 16, que
que os discípulos de Jesus, eles são chamados para virar o mundo de cabeça para baixo, sabendo como se portar diante do magistrado civil. Se você é um discípulo de Cristo aqui nessa noite, então saiba que esses versículos vão lhe ensinar e lhe convocar a virar o mundo de cabeça para baixo, sabendo sim como nos portarmos diante do magistrado civil. O texto, dividido bem claramente, o primeiro ponto, dos versículos 35 a 40, nos ensinando aqui como nos portar diante do magistrado civil. E depois, começando o capítulo 17, versículos 1 a 9, virando o mundo de cabeça para baixo. Eu já falei aqui e repito, a Bíblia não nos chama para uma anarquia. A Bíblia não nos ensina a sermos revolucionários, como o marxismo, por exemplo, ensina. Mas a Bíblia nos ensina exatamente como continuar fazendo hoje, no século XXI, num Brasil ainda cheio de trevas, exatamente aquilo que os apóstolos aqui fizeram. Como nos portar então diante do magistrado civil? Leiamos mais uma vez, versículos 35 a 40. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos os confortaram, então partiram. O contexto então aqui é fantástico, porque Paulo e Silas, eles estavam fora da prisão, eles estavam na casa do carcereiro, eles estavam ali batizando e tendo comunhão com aquela família da aliança agora, se alegrando pela salvação que ali acontecera. Eles estão fora da prisão, e como bons cidadãos desse mundo e dos céus, eles voltam para a cadeia. O texto não mostra isso, meus irmãos, mas claramente nós entendemos assim. Eles não tinham sido libertados ainda, não oficialmente. Deus não os tirara da prisão para que eles simplesmente saíssem dali na calada da noite e fugissem. Não. Eles voltam para a prisão, eles voltam para as suas cadeias, e ao amanhecer, os pretores enviam oficiais de justiça para os libertarem. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, qual era a motivação dos pretores, talvez por medo realmente do que havia acontecido, talvez por saber que eles não deveriam ter feito aquilo que fizeram com aqueles homens. Nós não sabemos a real motivação, mas sabemos que eles caíram em si e quiseram de alguma forma libertá-los. O carcereiro leva a mensagem e Paulo, de uma forma bem curiosa, rejeita aquela oferta. Como é que você se portaria no lugar de Paulo? Como é que você se portaria no lugar de Silas? A primeira pergunta é se você voltaria para a prisão, ou se você entenderia aquilo ali como um ato soberano de Deus, te libertando de algo em que você foi colocado de forma injusta. Vejam então aqui como Paulo e Silas se submetem, inclusive, a um estado injusto. A pretores, a magistrados que representavam a injustiça daquelas autoridades de Filipos. Você teria a mesma atitude de Paulo?
Se um oficial de justiça dissesse a você, por meio do carcereiro, que você poderia sair e ir embora, afinal de contas, não é isso que você quer, sair daquela prisão? Não é um preciosismo de Paulo aqui, talvez, uma preocupação com picuinhas, coisas não tão importantes assim. Vai embora, Paulo, vai embora, Silas, continue pregando. Mas não é essa a reação de Paulo, porque ele sabia que naquele contexto o Estado precisava aprender uma lição. Os magistrados civis precisavam ser colocados no seu devido lugar, não por causa de sua reputação pessoal. Paulo não estava preocupado com isso. Paulo não estava fazendo o que a maioria de nós faz quando a nossa reputação é atingida. Imagine você, quase nu, sendo açoitado em praça pública, levado ao cárcere de forma injusta. A nossa primeira reação é: vou procurar o meu advogado, vou processar e ganhar até dinheiro com isso. Paulo não estava preocupado com ele mesmo. Paulo, ao fazer isso, não saindo da cidade na calada da noite, não aceitando esse tipo de libertação, ele estava preocupado com a igreja. Ele estava preocupado com o reino de Deus, que começava ali em Filipos, estava ainda engatinhando. E certamente, se ele e Silas tivessem atendido a essa suposta oferta de liberdade, a igreja poderia ainda sofrer muita perseguição. A igreja poderia não ser aceita de forma oficial, e eles sabiam que era isso que estava em risco. Paulo, de uma forma surpreendente, ele se recusa a sair, e ele lembra aqueles homens no versículo 37, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Paulo, um cidadão romano, e claramente um cidadão dos céus, ele conhecia as leis da sua época. Ele conhecia os seus deveres, mas também os seus direitos. E como nos falta isso hoje, meus irmãos? Nós estamos preparados a reclamar do governo, a reclamar das autoridades, a manifestar contra elas, mas nós não sequer conhecemos a nossa Constituição. Não sabemos como debater com o próprio governo para a preservação da igreja e o avanço do reino. Paulo conhecia e faz uma exigência baseado naquilo que era lei vigente da época. Ele diz: não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Mais uma vez, não é orgulho, não é soberba. Nós já conhecemos Paulo. Ele certamente tinha pecados, mas não nessa área. Mais uma vez, eu repito, ele está aqui lutando pela preservação daquela igreja que fora plantada e não podia sofrer agora uma intervenção estatal ou retaliações por parte daquelas autoridades. Como é que nós lidamos com o reino de Deus num estado como o nosso, que todas as vezes que trata de uma questão mais peculiar em relação ao cristianismo, ele diz: nós somos um estado laico, nós somos um estado laico, por isso a Bíblia não pode estar nas escolas. Nós somos um estado laico e parece que quem só sofre com isso é o cristianismo.
Enquanto todas as outras religiões têm seus privilégios por causa do Estado laico. Outras religiões podem colocar suas estátuas e símbolos e ídolos pela cidade. Mas se o cristianismo faz alguma coisa para avançar o reino de Deus, o Estado é laico. Você não pode fazer isso. Pare de tentar impor a sua religião a outras pessoas. Sem dúvida alguma, o argumento mais fundamental de Paulo aqui, o mais forte, era o fato de que eles eram cidadãos romanos. Vejam o que Cícero, um estadista romano do primeiro século, disse a respeito disso. Ele falou: amarrar um cidadão romano é um crime, açoitá-lo é uma perversidade, matá-lo é quase um parricídio. Essa citação nos mostra exatamente o contexto. E não por acaso, então, quando os oficiais de justiça, no versículo 38, comunicam isso aos pretores, estes ficam possuídos de temor, porque Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Conheçamos as nossas leis. Não precisamos fazer direito para sermos mais bem preparados naquilo que o nosso Estado tem estabelecido como legislação, quer civil, quer penal, quer de qualquer área. Meus queridos irmãos, vejam aqui como Paulo e Silas, sem orgulho algum, sem soberba alguma, se portam diante dos magistrados, e estes, por sua vez, no versículo 39, pedem desculpas. Você já imaginou um prefeito de Teresina, um governador do Piauí, participando de um culto solene conosco aqui, depois do culto, pedindo desculpas, porque, usando o argumento do Estado laico, impediu uma atividade cristã num determinado momento? É isso que está acontecendo aqui. O Estado todo-poderoso, o Estado supostamente soberano, pedindo desculpas a homens encarcerados, porque se tratavam de cidadãos romanos. Nós olhamos para essa situação, e eu me lembro aqui de alguns exemplos bem práticos na nossa vida. Você certamente conhece algum adventista do sétimo dia. Você talvez já trabalhou com um, talvez já estudou com outro, e você sabe que eles não trabalham, nem fazem concurso, ou estudam no sétimo dia da semana. Isso garantido por lei. E eu pergunto a nós nessa noite, que temos aprendido aqui por causa das Escrituras, que o verdadeiro dia do Senhor é no primeiro dia da semana, que o verdadeiro dia do descanso não é mais o sétimo, e sim o primeiro. E por que é então que o adventismo do sétimo dia, que é uma seita, não é uma igreja evangélica, é uma seita, eles conseguiram, por meio do magistrado civil, que se respeitasse a sua doutrina e a sua crença? Por que é que nós estamos calados? Por que é que nós não nos apresentamos ainda, pedindo e rogando ao Estado que nos conceda o direito de não trabalharmos no dia do Senhor, de não perdermos o nosso emprego, caso nós tenhamos que dizer para o nosso chefe: eu preciso ir para a igreja, é minha obrigação primária, eu não posso ser demitido por questão de fé? Onde está esse documento com um peso tal
nos contentamos agora, ufa, o Enem vai ser realizado em 2 domingos. Que bom! Mais um domingo para você não ir à igreja, para você não cultuar ao seu Senhor. Enquanto adventistas idólatras vão à sua igreja, ao seu local de culto, adorando a um Deus falso. Se ímpios conseguem o que eles buscam junto ao magistrado civil, por que é que nós estamos de braços cruzados? Não fazendo aquilo que nos é de direito, questão de consciência e de fé, para que esse Estado, de uma vez por todas, que não é laico coisa nenhuma, entenda que se esse país é em sua maioria cristão, então o dia de domingo deveria ser ainda mais protegido, ainda mais preservado, ainda mais guardado. Uma outra situação que acontece nos nossos dias, já mencionei aqui alguns domingos atrás, é agora a luta pelo homeschooling no Brasil, ou a educação domiciliar. Ainda existem crentes maduros na fé, que quando ouvem falar sobre isso, a sua primeira reação é achar que isso é uma prática ilegal. Criticam os vários crentes que já tiraram seus filhos dessas escolas satânicas e agora educam em casa, porque não tem uma escola cristã confessional na sua cidade, e são criticados pelos seus próprios irmãos. Isso é radicalismo, isso é coisa de americano. Nós nunca ouvimos falar nisso aqui no Brasil. E uma consulta é feita ao Supremo Concílio da nossa igreja. E a resposta não poderia ser mais evasiva. A resposta foi: nós vamos aguardar a posição do Estado em relação a isso. Não! Não! Se tem alguém que ensina alguma coisa a alguém em relação à educação, é a igreja ensinando o Estado. A nossa confissão de fé fala que os concílios não podem se intrometer nas questões civis do Estado, a não ser que sejam chamados a isso. Ok! Mas a educação de filhos, a educação pactual, não é uma questão civil. É uma questão da aliança, é uma questão da família, é uma questão religiosa. Se a igreja vai aguardar o Estado dar a sua opinião, nós continuaremos ouvindo: o Estado é laico, tira a Bíblia das escolas. A Bíblia é na igreja, na escola dominical, no domingo, na sua casa, mas não no âmbito público. O âmbito público pertence a César, e César é outro Deus, César é outro rei. Ele não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nós olhamos para ímpios se levantando e desenvolvendo o projeto da escola sem partido. Um projeto que deveria ser encabeçado por crentes de vanguarda, tentando resgatar a educação de uma vez por todas. Mas por que não é? Deus usa essas pedras para clamarem. Veja o que a escola sem partido está dizendo. A escola sem partido está nada mais, nada menos do que recuperando o que a Constituição diz a respeito da educação. Nós não estamos inventando roda. Nós estamos voltando ao que a própria
própria liderança do Brasil decidiu há um tempo atrás. E o direito fundamental relacionado à educação nos ensina que a família é responsável pela educação de seus filhos. E num debate famoso na internet, depois você pode procurar, uma procuradora-geral da República, debatendo com um dos membros da Escola Sem Partido, ela diz, são palavras literais, ela fala: as crianças, os filhos não pertencem à família, eles pertencem ao Estado. Uma procuradora-geral da República, concursada e serva do Estado brasileiro. Onde nós estamos para que essas coisas aconteçam debaixo do nosso nariz e nenhum panelaço aconteça? Cadê o panelaço dos crentes? Queremos a educação domiciliar, queremos escolas sem nenhuma intervenção estatal. O que Paulo e Silas estão fazendo aqui é exatamente aquilo que nós crentes hoje no século 21 somos chamados a fazer. Como nos portarmos diante de um magistrado que é governado pelo Rei Jesus Cristo. Se Ele nos comanda, então todas essas coisas, entendamos que Ele está do nosso lado. As nossas reivindicações vão ter mais poder, mais influência, mais tudo que é necessário, porque o Espírito Santo está lutando por nós e conosco. Mas nós continuamos calados. Nós continuamos, no máximo, debatendo na internet, lendo todos os livros de política que nós podemos ler, e nada acontece. E eu ainda fico me perguntando se a saída ou a solução não é participar dessas manifestações de rua. Talvez tenhamos que criar um Vem Pra Rua cristão. E não é isso que Deus nos chama para fazer. Aliás, se você ainda entende que de alguma forma a manifestação popular faz alguma coisa, eu lhe pergunto, como eu mencionei ironicamente um pouquinho antes, o que é que um panelaço conquista numa nação? Por favor, me responda. Se você tem um pouquinho de sobriedade, o que é pessoas batendo numa panela em relação a um poder maligno que domina ainda a política e várias outras áreas da nossa nação? Um panelaço vai, no máximo, atrapalhar os seus vizinhos a dormir. Se você quer participar de uma manifestação, especialmente se ela for no dia do Senhor, eu digo vá, mas vá lá e evangelize aquelas pessoas. Diga para elas então quem é que reina de fato. Que elas muitas vezes, com uma boa intenção, estão quebrando o 5º mandamento. Porque você pode ser contra Lula, contra Temer, contra Dilma. Todos os políticos que são condenados, corruptos, devem ser condenados e presos. Amém? Mas uma vez que você olha para o bonequinho do Lula, que você faz uma piada com seus 9 dedos, você imediatamente quebrou o 5º mandamento. Porque quando o rei colocou Daniel na cova dos leões, injustamente,
E desesperado, ele vai até aquela cova, esperando que alguma coisa tivesse acontecido e Daniel estivesse liberto. Quais foram as primeiras palavras de Daniel? Ave Rei. Ele saúda com toda a humildade que lhe pertencia àquele rei que o havia colocado na cova dos leões. Se você começar a ir a manifestações para evangelizar aquelas pessoas, talvez o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa de fato e converta aquelas pessoas ao Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo. Aproveite também e faça isso na marcha para Jesus. Se tem um lugar onde pessoas precisam ser evangelizadas, é nessa tal marcha para Jesus. Essa é a sua manifestação. Esse é o seu protesto. É isso que você, como crente, deve fazer diante de tudo aquilo que está acontecendo. Paulo e Silas estavam preocupadíssimos com a ordem e o bem-estar da igreja. Tanto é que eles saem da prisão. E a primeira coisa, antes de ir embora, está descrita no versículo 40. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Que prioridade maravilhosa! O reino de Deus, aquela igreja incipiente, aqui claramente composta por irmãos, algumas famílias convertidas, já ali adorando o Senhor e esperando no controle de Deus e na sua soberania, são confortados. Paulo e Silas dando a Deus a eles e dizendo que eles confiassem em Deus. Quer fazer diferença nessa sociedade? Deixa sua panela em paz. Não vá para a rua. Se envolva na Câmara dos Vereadores. Aprenda a fazer projetos. Não é só o voto. Se envolva nessas questões. Veja se é possível, com a nossa legislação eleitoral tão não bíblica também, se é possível estabelecer um partido verdadeiramente bíblico, para que nós entremos de uma vez por todas, não na bancada evangélica, mas no meio dos tubarões, para fazermos alguma diferença. Vocês são inteligentes. Vocês não estudaram apenas para terem boas profissões. Vocês são convocados nessa noite a serem extremamente envolvidos com aquilo que ainda determina as direções da nossa nação. Isso tudo para nos mostrar como devemos nos portar diante do magistrado civil. E agora, a partir do versículo 1 do capítulo 17, nós vemos como tudo isso vai virar o mundo de cabeça para baixo. Versículos 1 a 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou.
Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Eles saem de Filipos. A obra missionária continua e não há diferença alguma. Eles chegam a Tessalônica agora. Nós temos tanto a carta de Paulo aos Filipenses, como 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses, para nos dar ainda mais luz daquilo que aconteceu naquelas cidades. E aqui não poderia ser diferente. O próprio Deus tem a sua estrutura missionária. E Paulo, então, ele não vai aqui pregar o Evangelho apenas para que uma igreja fosse formada ali, mas ele sabia que aqui também o Evangelho, assim como em qualquer outro lugar, ele vai estremecer as bases da cultura e da sociedade, da política, da economia, de qualquer área. Nós lemos no capítulo 23 do Magistrado Civil, seção 3, a última parte, que diz: como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa, e bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem serem perturbadas ou molestadas. O que Paulo está fazendo aqui em Tessalônica? Ele acabara de ter uma boa relação bíblica com o Estado em Filipos, e aqui, tendo essa consciência ainda, ele quer convencer judeus de que eles estavam perdidos, de que eles precisavam de Cristo. Ou seja, Paulo está entrando naquela cidade e ele não está respeitando as religiões. Ele está indo a uma sinagoga e dizendo para eles: vocês estão errados, vocês têm que se arrepender. Jesus Cristo, o Messias, já chegou. Se vocês não confiarem e crerem nele, vocês estarão perdidos. É o evangelho que ele pregava: a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. O ungido, aquele aguardado durante todo o Antigo Testamento, estava ali. E é isso que nós fazemos também. Sim, meus irmãos, o cristianismo, ele vai atingir todas as áreas da sociedade, inclusive, ou principalmente, as falsas igrejas, as falsas religiões. Aqueles que acham que ainda agradam a Deus ou a qualquer Deus e que precisam de libertação. É assim que o crente se manifesta. É assim que o crente vai para a rua. É assim que o crente faz a sua obra. É assim que o crente entende que o versículo 4 aconteceu naquela época e vai continuar acontecendo hoje. Esse é um processo de revolução. E aqui eu uso revolução de propósito. Revolução, uma palavra tão carregada de marxismo e esquerdismo. E eu uso de propósito para mostrar então que existe uma revolução bíblica. Uma revolução do Evangelho, que Jesus Cristo, enquanto esteve no nosso meio, foi exatamente isso. E por isso foi levado para a cruz. No versículo 4, nesse processo de revolução, nós vemos
Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Pare de se perguntar se crente deve participar ou não de manifestação. Vai evangelizar. Descubra no seu bairro quais são as falsas igrejas lá e leve o evangelho àquele local. Busque algum vereador em quem você votou e exija dele posições de acordo com a palavra de Deus. Isso sem dúvida alguma vai ser muito mais eficiente do que qualquer panelaço que nada, absolutamente nada conquista. E é óbvio, fica até chato às vezes. A mesma história, a mesma história, a mesma história. Paulo, por meio do Evangelho, causando uma revolução na cidade, e agora uma contra-revolução começa, a partir do versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Aqui trazendo para os nossos dias, os religiosos da época, os movidos de inveja e de raiva, eles contratariam os Black Blocs para atacar os cristãos. Aqueles que fazem parte da malandragem, ajuntando uma multidão, uma turba, a tal soberania democrática, soberania do povo, mostraria àqueles discípulos e àqueles que se converteram ao Evangelho quem é que realmente manda na cidade, quem é que manda na cultura, quem é que manda numa nação. A contra-revolução não encontra os discípulos, ou melhor, Paulo e Silas, mas eles encontram a Jason e alguns que haviam crido no Evangelho e haviam hospedado aqueles homens. Eles são levados perante as autoridades. E no versículo 6 nós temos uma das declarações mais maravilhosas a respeito do cristianismo. E é uma pena que nós não experimentamos tanto isso nos nossos dias, como muitos experimentaram depois dessa época. E há uma esperança enorme que nós experimentemos também. O versículo 6 diz assim, falando sobre aquela acusação: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Literalmente, o grego diz: estes que têm virado o mundo de cabeça para baixo. Isso é ser sal e luz. Isso é influenciar o mundo. Isso é o que acontece quando você abre a sua boca e testemunha a respeito de Cristo. O mundo vai virar de cabeça para baixo. O mundo virou de cabeça para baixo. O mundo tem virado de cabeça para baixo. O mundo precisa virar de cabeça para baixo na nossa geração. E eles insistem no versículo 7. Qual é o argumento? Qual é o discurso deles? Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. É assim a sua política. É assim a sua vida. Nós nos submetemos demais ao César do Brasil. Sim, mais indiretamente do que nessa época, mas ainda nos comprometemos, fazemos
todo esse contexto surgiu para proteger exatamente o cristianismo nas nações, para que elas não fossem pervertidas, para que elas não virassem uma União Soviética, para que elas não virassem China, para que elas não virassem Venezuela, para que elas não virassem qualquer outra nação, não só as comunistas, mas nações cujo Deus não é o Senhor. Os discípulos, em qualquer nação, eles vão dizer que Jesus é o Rei, é Ele quem governa, e a sua palavra, por sua vez, deveria determinar as leis de nações e estados. Comece a defender isso, meus irmãos, e você vai ver o que vai acontecer. Comece a entender que o Evangelho atinge também essa área, e você vai ver o que vai acontecer. Nós não servimos a César. Os nossos filhos não pertencem a César. Deus já desbancou vários Césares na história, e Ele continua desbancando. Quando o seu povo clama pelo seu nome, quando o seu povo busca a sua face, quando o seu povo diz no poder do Santo Espírito, basta! Quem vai ensinar os meus filhos, quem vai educar os meus filhos, sou eu! Os versículos 8 e 9 fecham para nós essa revolução fantástica. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Crentes pagam fiança a um César injusto. Crentes pagam seus impostos a governos corruptos. Crentes fazem aquilo que a lei manda fazer, clamando a Deus que não uma revolução, mas uma reforma aconteça mais uma vez. Estude um pouquinho mais de história e veja o que a atitude de Lutero fez, não só na Alemanha, mas na Europa toda. Um homem, sendo fiel ao Evangelho, o que o Espírito Santo pode fazer. E nós não celebramos 500 anos, então, de reforma apenas. Nós estamos celebrando 2000 anos, mais ou menos, já, da maior reforma de todas, quando o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, como cordeiro, Ele vai para a cruz do Calvário, Ele destrói o Império Romano e todo o império de Satanás. É nossa missão no Brasil fazer parte dessa destruição do império das trevas, nas outras religiões, na política, em qualquer área, para que o Evangelho reine em todos os âmbitos da vida. E eu estou sendo bonzinho aqui. Não são 2000 anos de reforma da cruz apenas, são mais ou menos 6.000 anos desde que o homem foi criado, caiu, e Deus estabeleceu ali uma inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. E aquele descendente ali, nós vimos hoje de manhã, é o leão da tribo de Judá, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Ele está governando, ele sempre governou. O problema são seus súditos que não acreditam nisso.
O problema somos nós, que ouvimos uma mensagem assim e a nossa semana vai ser exatamente a mesma. E eu ainda quero fazer panelaço ao invés de evangelizar. 6.000 anos que nos mostram num momento específico da história Daniel e seus amigos sendo jogados numa fornalha porque eles se recusaram a dobrar seus joelhos ao imperador da época. Quantos cristãos morreram porque se recusaram a se curvar diante de César? Quantos de nós continuaremos nos curvando ao César moderno e contemporâneo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Deus, nós cremos em tudo isso que foi pregado. Ajude-nos a não entender isso como uma utopia. Como seria bom. Nós temos a história do nosso lado. Nós temos o teu encorajamento nos levando a atitudes mais específicas. Nós temos a tua palavra nos dizendo exatamente como se vira um mundo de cabeça para baixo. Mas se não for pelo teu Santo Espírito, ó Deus, nada vai acontecer. Por isso eu te peço que o sermão dessa noite não seja em vão, não seja mais um sermão, não seja mais uma aula de política à luz das Escrituras, mas que pelo menos um aqui se levante, pelo menos um, e seja usado pelo teu Santo Espírito, como Daniel, como Lutero, como tantos outros foram. Que de fato Jesus Cristo possa reinar em nossos corações. Assim nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.